Livro de Neemias, capítulo de número 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. O capítulo 7, na verdade, ele vai dar uma grande pausa no relato autobiográfico de Neemias e ele vai passar a tratar, o livro, melhor dizendo, vai passar a tratar da relação dos que vieram a Jerusalém, todo o desenvolvimento, relação genealógica, aquelas questões todas. Somente no capítulo 11 é que essa autobiografia de Neemias voltará em cena, porque nós teremos esse pedaço do 7 ao 11, particularmente a partir do versículo 5, nós teremos uma pausa na autobiografia, só retornando no capítulo 11. Versículo 1 diz assim: Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas, tudo organizado. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Ele está se referindo a homens de destaque, ao qual ele considerou aptos para administrarem a cidade de Jerusalém. 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E, enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. O que Neemias fez? Ele estabeleceu maiorais na cidade, que eram homens considerados por ele fiéis, e ali ele estabelece que a porta da cidade, a principal, ela deveria ser aberta somente pela manhã, quando o sol estivesse claro. Tivesse o dia claro, melhor dizendo, e o sol estivesse aquecido, ou seja, com um dia plenamente formado, tudo claro. E para fechava à noite ao cair da tarde. E ele falou o seguinte: coloca trancas, ferrolhos e guardas. Por que isso? Porque ele sabe muito bem que os inimigos, eles poderiam, num ataque de loucura, tentar invadir Jerusalém, principalmente na madrugada. Por isso que ele diz claramente: só abrir as porteiras quando tivesse bem claro o dia, o sol aquecido, e com guardas espalhados por todas as partes. 4. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Quando ele fala das casas, as casas sobre os muros, né? Porque os muros foram reparados, mas praticamente as casas, que era uma obra de cada uma obra particular, na verdade, não tinha sido pauta. O que ele forneceu foi a reconstrução da muralha da parte principal. Agora, as edificações e as casas ficavam por conta dos moradores de Jerusalém. Verso 5. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Na verdade, aqui no 5, como eu falei no início do capítulo, ele dá uma pausa na autobiografia e passa a descrever a relação das turmas que vieram anterior a ele. No caso, a primeira turma, que foi a turma de Zorobabel, aquela que foi a principal, que o Ciro decretou o retorno dos judeus à Palestina, a terra prometida. Versículo de número 6 diz assim: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, que era o Sesbazar, junto com Jesua, que aqui está logo depois, e Neemias. Esse Neemias citado aqui não é o Neemias, o autor aqui da narrativa. Esse Neemias aqui é outro, até porque foi uma época anterior. Esse Neemias descrito, ele veio na turma de 536, enquanto que esse outro está quase um século depois, na turma de 444. Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, também não tem nada a ver com Mardoqueu lá de Suzã, de Esther, Bilsan, Misperet, Bigvai, Neum, Baaná,
Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefir e Berote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1254. Olha só, quando fala, no caso, doutra Nebo, é porque Nebo, você sabe que é um nome pagão. Isso aqui pode gerar dúvidas. Por que está atribuindo a Nebo? É a questão daqueles que voltaram de Babilônia. Muitos tinham o nome, os seus nomes, com influência da cultura da Babilônia e do cativeiro em uma forma geral. E a minha leitura, estou fazendo ela mais na extensa, na corrida, porque nós simplesmente já tratamos de tudo isso, porque está repetindo a relação que está em Esdras, ali no início, com a turma de Zorobabel. Por isso que eu estou fazendo uma leitura mais corrida. 35. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Hadide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, que é o sacerdote, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Gadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Eusá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos dos Nefusezim. Este Nefusezim é o mesmo que filho dos Nefuseus. E também nós vimos lá em Esdras 2:50. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur. Os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poqueret Hazebaim, os filhos de Amon. Amon aqui não é região, sim pessoa. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá, Tel Razá, Querube, Adom e Imer.
porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, hoje Leadita, e se chamou do nome delas. Esses Barzilai, você deve lembrar, Barzilai é aquele amigo de Davi que o ajudou na hora da fuga de Gileade. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos dos sacerdócios. Quando fala imundo, aquele que é desqualificado. 65. E o Tirsata lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Está se referindo lá no capítulo, lá no livro de Esdras, quando eles chegaram e automaticamente fez essa questão, e o Tirsata colocado aqui era o Zorobabel. Não confundir com o Tirsata neste livro, que era o Neemias, hein? Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Aqui na questão do Tirsata, de novo, não está falando de Neemias e sim de Zorobabel. E o que deu de resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arráteis e 67 vestes sacerdotais. Já foi, né? Repetir. 73. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Bem, você sabe que foi uma repetição daquela relação. Só que se você olhar, alguns pequenos detalhes possuem diferença. Como geralmente as pessoas não têm costume de ler as crônicas, muito menos genealogias, embora um dia precisa, mas isso aí vai do coração de cada um. Se você tiver uma noção, aquela relação, ela na verdade ela tem algumas mesclagens diferentes em relação a essa daqui. Quando você tem também aqui no 70, túnica, vestes sacerdotais, o mesmo que túnica sacerdotal. No caso, essa versão, a versão da Septuaginta, não apresenta 530 vestes, e sim 30 e 500, né? Mas aí são questões que não tem muita relevância para nós. Mas a verdade toda essa narrativa era uma réplica daquela que já tinha sido colocada no livro de Esdras com a primeira turma que veio com Zorobabel. Este foi Neemias, capítulo de número 7.